E pegando o último link, para fazer uma última pergunta aqui, a gente fechar o podcast, você falou da questão da complexidade, né? E você me lembrou um outro autor que eu gosto, que é o Hans Hermann Hoppe. E o Hoppe, ele falou o seguinte, que quando você tem, por exemplo, uma conversa, a gente tá conversando num bar aqui, sobre física quântica. Se chega um físico quântico aqui, a conversa acaba. Porque ninguém vai saber mais do que o físico quântico, né? Afinal, ele é especialista naquilo, vai falar, tô falando um monte de besteira, aí a opinião é essa e acabou. Agora, se chega aqui, a gente tá falando sobre economia, sobre empreendedorismo, um cara que ele tem doutorado em economia, o cara é bilionário, sei lá, tem títulos e também tem realizações práticas, ele começa a falar sobre economia, todos nós aqui ainda poderíamos ter uma visão diferente dele e retrucar o que ele tá falando. Embora, teoricamente, ele saiba muito mais do que a gente. E o pessoal fala, isso é um absurdo, né? Segundo o Hoppe, não. Porque ele fala, a física quântica, apesar de ser complexa, é muito menos complexa do que sistemas humanos. Fato. Imagina uma organização com 100 pessoas, cada um com um tipo de cabeça tomando decisões diferentes. Então olha a complexidade disso. O que vocês podem aconselhar para quem é empreendedor, está assistindo a gente aqui, viu essas importâncias de contratar, de demitir, ferramentas de gestão, mas como é que você pode falar para eles, o que você tem que fazer nesse papel dessa estrutura complexa para melhorar o seu negócio, para que você possa alcançar novos horizontes? Bruno, complexidade mata a execução. Então, simplifica que o seu time aplica. Define 3 a 7 prioridades para o ano. É claro que quando a gente recomenda coisas para empresas, é muito contextual, depende do tamanho do business, o modelo, enfim. Você chama de, por exemplo, colocar 3 a 7 metas? 3 a 7 metas, ou iniciativas, ou projeto-chave. É claro que se você tem uma big company e você tem um time de projetos, eu acho que assim, a quantidade de iniciativas tem que ter uma aderência com a sua capacidade de execução. Muito empresário me pergunta, Marcos, vou abrir um outro negócio, ou o meu negócio tradicional consolidou, vou começar a investir em startups, posso ou não posso? O ponto é o seguinte, você está equilibrando um prato aqui, esse prato está bem equilibrado, né? Você tem uma estrutura que vai conseguir rodar esse prato e aí você desviar ali uma parte do seu tempo para outras iniciativas. Foco não é fazer uma coisa só, foco é conceber uma estratégia, que dentro dessa estratégia existe um determinado tamanho de capacidade de execução e ter uma quantidade de iniciativas nessa estratégia que casa com essa capacidade de execução, né? Então, o empreendedor tem que ter foco. Nesse momento agora, foque no que você controla. É muito... É irresistível. A gente é sugado e drenado o tempo todo para dar uma olhada no WhatsApp ou num portal ou no jornal, ou falar com alguém para ficar falando de pandemia, de números e de coisas que a gente não controla, né? E quanto mais você coloca energia na sua influenciosfera, aquilo que você controla, aquilo que você influencia, ou seja, seu controle remoto, você está fazendo o uso mais inteligente do seu tempo. E um grande ativo que empreendedores têm são o seu tempo. É uma moeda que tem mais potencial de retorno do que o próprio dinheiro, conforme você vai crescendo, né? Então, foca no que você controla, entenda a sua capacidade de execução, manda ver nas suas iniciativas, cara, e continua. Muitas vezes empreender não é sobre quantos socos a gente consegue dar, é quantos socos a gente toma, porrada, né? Mas saiba que você está fazendo uma coisa bonita. Parabéns para todo e qualquer empreendedor que está ouvindo aqui a gente, porque a gente gera emprego, renda, oportunidades e a gente ainda põe uma grana no bolso, né? Então isso é bênção de Deus, isso é muito top. Do meu lado aqui, sobre complexidade, eu quero explorar esse negócio de vias de acesso que a gente está fazendo aqui para poder ensinar de uma forma simples que o ouvinte consiga aplicar, tá? Então, eu quero que vocês peguem o time de vocês e dividam em times de no máximo 6 pessoas, tá? No máximo 6 pessoas, esse grupo de 6 vai definir quem que vai ser o líder comunitário desses 6. Então, esse líder comunitário, vamos colocar call center, que é mais fácil o pessoal entender. Tem 6 pessoas no call center. Só que essas 6 pessoas vão escolher quem que vai ser a representante deles em um período. Eu faria uma eleição por ano, que é mais fácil, tá? Então, anualmente, a gente vai escolher quem que é o representante ali daquele grupo ali de 6. E aí, a cada 6 grupos, ou seja, a cada 6 representantes, eu vou ter um líder desses representantes. Então, esse líder vai cuidar de 36 pessoas embaixo dele, mas, na verdade, ele vai estar falando com 6 pessoas. E assim sucessivamente. Eu tô fazendo quase que um Ponzi scheme aqui, né? Eu tô diminuindo a complexidade, diminuindo as vias de acesso que deverão ser tratadas. E aí essas pessoas que estão ali, que fazem parte desse grupo, elas participam de o quê? De uma reunião semanal, que a gente chama de one-on-ones, né? Então, uma reunião privada semanal entre o líder e o liderado,
onde o liderado, que é o representante daquele grupo, vai levar as demandas do grupo e vai falar das suas dificuldades, e o líder vai receber essas demandas e tentar quebrar essas objeções, essas dificuldades. E aí vem uma grande lição que eu tenho sobre liderança que eu aprendi. Eu, por muito tempo, galera, eu achava que ser líder era ter todas as respostas, né? Eu falei, eu tenho que ser o cara que tem as respostas quando meu time me busca. E muitas vezes eu me enganava achando que eu tinha as respostas. Então, eu achava que eu tinha aquela solução, falava, eu tenho a resposta pra isso, vai por esse caminho, não sei o que lá. E eu maquiava a noiva de forma que as pessoas confiavam e o negócio dava errado. Aí depois, muitas vezes, eu tava criticando as pessoas que estavam na execução. E eu falei, não, na verdade, é porque eu dei a solução errada, porque eu não tinha solução pra esse problema, ninguém teria, a gente tem que descobrir. E ser líder não é ter todas as respostas, é fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas é muito mais difícil do que ter as respostas. Porque a resposta eu procuro no Google. Agora, a pergunta certa é o problema. A formulação do problema é super complexo de fazê-lo. Eu aprendi isso com tempo ali, liderando pessoas com um pouco mais de maturidade. Então, qual é a função desses líderes que estão liderando as pessoas que estão coordenando aquele grupo do qual ela faz parte, né? Número 1, é quebrar as barreiras que essas pessoas não conseguem quebrar sozinhas. E número 2, fazer as perguntas certas para que elas consigam trazer a solução. Então, o ultimately, assim, o último ponto, na verdade, o que pode ter de mais incrível na gestão é esse líder se tornar cada vez mais dispensável. E como que ele se torna dispensável? Tendo as pessoas certas, né? Alinhadas, né? Com os valores alinhados com a companhia, que elas tenham os seus anseios pessoais alinhados com o resultado da companhia, meritocracia, né? Jorge Paulo talvez é quem mais popularizou a meritocracia, né? Aqui no Brasil. Aquele livro da Cris falou muito bem como é que funcionava lá no banco, pré-Ambev. Então, quando eu consigo fazer esse alinhamento, o time acaba tentando por ele mesmo resolver os problemas, porque ele tem um alinhamento ali com o resultado da companhia. E, por fim, né? Nós temos a obrigação de direcionar esse time através das perguntas certas. Se eu faço isso, eu diminuo muito a complexidade. Aí sobra pra mim, como dono, como gestor, então digamos que posso me chamar de CEO. Eu tenho algumas dezenas de pessoas ali embaixo de mim, eu tenho uma empresa em crescimento, então eu posso me chamar de CEO, né? Eu tenho duas funções importantes. Número 1, eu tenho que criar a companhia que vai ser a companhia que eventualmente destruiria a minha. Então, quando vocês fazem lá o grupo primo e deixam de cada um no canto ali entregar os valores que você entrega, vocês se juntam, falam assim, cara, vamos fazer isso antes que alguém faça, porque parece lógico que isso entrega mais valor, né? E que eventualmente a gente consegue fazer um IPO daí. E número 2, que é a pergunta mais difícil, Malu, é que eu tenho que acordar todo dia de manhã e falar assim, o que eu tô fazendo agora é exatamente o que eu deveria estar fazendo? Por que é difícil? Quando você tem chefe, teu chefe te fala o que você tem que fazer, né? Uhum. Só que você não tem chefe. Na verdade tem, pra todo mundo ser E se fala da merda, fiscal, você né? fala, a culpa é do meu chefe. Exato. Nesse momento, você que vai ter que fazer a pergunta. Você vai falar, pô, o que eu tô fazendo agora é o negócio mais importante que eu deveria estar fazendo? Aí você fala assim, sim. A segunda pergunta que você se faz é, eu sou a melhor pessoa na organização pra fazer ou tem outra? Geralmente tem outra, tá? Aí você fala, não, tem outra. Ou, não, eu não sou a melhor, mas não tem outra. Aí a terceira pergunta é, eu tenho caixa pra contratar essas pessoas? Ou eu consigo via stock option, via equity, trazer essa pessoa que vai fazer melhor do que eu, o que é mais importante fazer agora? A resposta é sim. Então sua tarefa é buscar essa pessoa. Pode ver que quando você fala com líderes de grandes organizações, empresas que têm milhões de pessoas, como Amazon, como Google, como Microsoft, você conversa com esses líderes, eles sempre falam que a sua atribuição principal é ser guardião da cultura e trazer as pessoas certas, né? Fazer essa alocação. Porque, final do dia, é isso que um dono, que um líder faz, né? Ele começa a fazer essas perguntas e fala, aonde que eu vou alocar o meu tempo melhor? E aí, Malu, que entra aquela nossa conversa que a gente teve pré-podcast. Você tem condição de achar uma pessoa... Você é a melhor pessoa pra fazer isso. Mas você consegue achar alguém que faça tão bem de modo que você possa gastar o seu tempo, investir o seu tempo naquilo que traz mais ROIC. Tô usando a linguagem do teu marido, né? Que traz mais retorno para você. Então, delegar, na verdade, é possibilitar com que a sua empresa tenha um crescimento maior do que ela teria se você dominasse todas as funções, entendeu? Já estou delegando. Calma.